bem mais prático. Indo com... Ele estragou meu arquivo, colocou meu rosto no arquivo. Bom, agora sim, vamos lá. Então eu coloquei as definições, certo? Com base nas definições, aí eu posso fazer a interpretação. Então vamos ver aqui, ó, um possível teorema, né, colocado. No sistema, nesse sistema, que é o sistema do quê? De geometria de 4 pontos, existem pelo menos duas retas, certo? Que é essa situação que está colocada aqui, ó. Existem pelo menos duas retas. Pelo axioma 3, existem três pontos x, y e z distintos. A demonstração, né, para esse teorema. Então, o teorema está dizendo, no sistema axiomático de geometria de 4 pontos, a gente tem pelo menos duas retas. O que é o teorema? Lembrando, né, é um resultado que a gente obtém a partir de passos lógicos tomados considerando os axiomas, certo? Então, nesse sistema existem pelo menos quatro retas. Esse é o teorema. Para mostrar esse teorema, o que eu vou fazer? Partir dos axiomas, né, e usar passos lógicos. Pelo axioma 3, nós temos três pontos distintos, né? Está dizendo que existem 4 pontos, né? Certo? Exatamente 4 pontos. Então, se tem 4 pontos, eu posso x, y, z, w, né? Certo? Posso nomear, ou seja, pelo menos três existem. Se existe 4, exatamente 4. Já pelo axioma 1, ele está dizendo que existe uma reta L1 que passa por x e y e uma reta L2 que passa por y e z, certo? Pegando os 4 pontos, tá? Porque o axioma 1 está dizendo o que para mim? Para todo par de pontos distintos, então eu tenho x, y, e z e y, z. Estou pegando dois pares de pontos, são pares distintos, certo? Está dizendo que existe uma única reta que passa por x e y, certo? Então, pelo axioma 1, se eu tenho duas retas, L1 e L2, L1 passa por x, y, não vai ter outra reta que passa por x, y. Então, outra reta vai ter que passar por y, z, certo? Pelo axioma 4, x, y e z não estão na mesma reta. Porque o axioma 4 está dizendo que três pontos não podem estar na mesma reta. Então, x, y e z não podem estar na mesma reta. Portanto, L1 e L2 são retas distintas, né? Certo? Não tem como elas serem a mesma reta. Então, isso leva à demonstração de que nesse sistema a gente tem pelo menos duas retas. Ok? Seja lá o que for reta, né? E aí vem a noção de modelo teórico, que é a nossa interpretação dessa a nossa interpretação dessa teoria, certo? Então, o modelo de sistema axiomático é uma interpretação. Em algum contexto que você coloca no qual todos os termos indefinidos têm significado e todos os axiomas são sustentados, certo? Então, por exemplo, modelos matemáticos extremamente complexos, que são construídos pensando apenas, né, em definições, axiomas, é, construídos sem pensar na realidade, eventualmente passam a ser utilizados, né, para descrever modelos reais, por exemplo. Então vamos supor que eu tenho é, ah, as branas, que chama lá em física, certo?
que são modelos matemáticos de 5, 10, 12, 11, 21 dimensões. Né? Eles foram construídos independentemente de se pensar na aplicação. E depois, a partir da apropriação desses modelos matemáticos, observando o universo, se propôs alguns modelos teóricos em física, né, que utilizam esses objetos matemáticos e dão interpretação física para eles, certo? Então, o que é uma brana? São duas seções que você tem no espaço-tempo, mas um espaço de mais de 4 dimensões, né? E aí quem pode passar entre branas seria o graviton, a partícula responsável pela atração gravitacional. Seria, né, atribuir a atração gravitacional também a uma partícula, assim como o eletromagnetismo tem o fóton, né? Cada modelo teórico tem uma partícula responsável pela interação. Quem promove a interação, os gluons, no caso da interação forte dos quarks, né, da força forte, e os bósons W mais W menos e Z para interação fraca, né? Então são interpretações que eu estou dando para esses modelos teóricos. Brana nada mais é do que um objeto matemático. Foi criado assim. Depois, né, eu falei, pô, peraí, esse objeto pode ser utilizado. Vetores. Todo eletromagnetismo não foi construído vetorialmente. Depois, Maxwell pegou tudo aquilo que foi feito, né, pelos seus antecessores contemporâneos, com o conhecimento matemático de vetores, ele falou, peraí, isso aqui é um construto vetorial. Veio Einstein e ele falou, peraí, isso aqui a gente pode pensar como tensores, e aí uma só equação resume todas as 4 equações de Maxwell. Ou seja, o eletromagnetismo todo pode ser reduzido a uma só equação. Né? E aí, ou seja, estou dando interpretações. Aí os vetores têm interpretação, densidade de corrente tem interpretação, campo elétrico tem interpretação física, né? Campo magnético tem interpretação física. E aí no caso dos tensores, que são mais gerais, você tem o tensor de energia-momento, né? Que ele é responsável por trabalhar tanto a energia quanto a massa, né? Enfim, trabalhar essa dualidade. Tem o tensor eletromagnético que ele carrega dentro dele tudo que é campo elétrico e magnético. Por quê? Saindo um pouco mais para entender, né, como que a gente se apropria da matemática para dar interpretação para esses objetos. Porque se você tem uma partícula se movendo, é óbvio hoje para a gente, né? Mas você tem um elétron se movendo. Se o movimento é relativo, se eu estou me movendo com ele, eu não estou vendo campo elétrico. Porque não está se movendo. Mas se eu estou parado, ele está se movendo. Perdão, não estou vendo o campo magnético. Né? Só o campo elétrico dele. Estou me movendo junto com ele, ele está estático. Eletrostática, né? Lei de Coulomb. Para mim, eu estou vendo um campo elétrico. Agora, se eu paro e ele continua se movendo, eu passo a ver um campo magnético. Como assim? Mas a realidade ela tem que ser única. Ou tem campo magnético ou tem campo elétrico. Então, essa questão do campo elétrico magnético, na verdade, é um campo só. E a forma como você está experimentando, vendo esse campo. Mas o campo é o único. Que aí por isso que Einstein juntou tudo isso, né? E aí conseguiu sintetizar ainda mais, porque viu que era um objeto só. Né? Nesse exemplo simples dá pra gente fazer essa reflexão. Bom, enfim, então é isso que a gente chama de modelo. Existem vários modelos possíveis, várias interpretações. Como eu falei, por exemplo, para o sistema solar, eu posso pensar que ele é geocêntrico. Eu posso pensar que ele é heliocêntrico também. Ou que ele é Marte-cêntrico, né? Ou Saturnocêntrico, sei lá. São interpretações. Cada interpretação vai me levar a uma visualização desse mundo aí, né? Enfim. Uma possível visualização do modelo que a gente apresentou pode ser se a gente pensar que bolinhas representam os pontos e curvas fechadas representam retas. E um ponto dentro de uma curva fechada representa que a reta passa pelo ponto. Então, bem diferente da nossa noção de geometria euclidiana, na verdade, né? Certo? Bom, então o que ele está colocando aqui quando a gente coloca essa interpretação, então? Se um ponto é bolinha,
ponto é uma bolinha, por exemplo, o ponto X aqui é uma bolinha, certo? Um ponto Y é uma bolinha. E eu tenho um ponto Z, uma bolinha. Aí eu falo que existe uma reta L1 que passa por X e Y. Nessa interpretação aqui, ó, as retas são curvas fechadas. E um ponto dentro de uma curva representa que a reta passa pelo ponto. Então, se eu falo que tem uma reta L1 que passa por X e Y, isso aqui seria essa reta L1, certo? Se eu falo que tem uma reta L2 que passa por YZ, essa aqui é a reta L2, certo? E aí, como eu não posso ter duas retas passando pelo mesmo par, né? Isso aqui significa que essas retas são distintas. Mas elas são distintas, mas elas têm uma coisa em comum, que é o ponto Y, né? Assim como na geometria eu posso ter duas retas que têm um ponto, elas se cruzam. Então veja que muda, né? Em relação ao nosso modelo. Como eu falo lá, vocês já experimentaram isso quando vocês trabalharam com álgebra linear. Já fizeram álgebra linear, né? Terceiro? Alguns sim e outros não. Lá você vai ver produto escalar. Produto escalar, você fala, produto escalar é pegar cada componente e multiplicar, né, as respectivas componentes. Né, dois vetores. A parte x do vetor A, a parte x do vetor B, multiplica e soma com a multiplicação da parte y, por exemplo. Isso é produto escalar. Lá você vai ver que não. Isso é uma forma de definir produto escalar. Você pode definir várias formas de produto escalar desde que ele tenha certas propriedades, certo? Então isso já muda a nossa concepção. Às vezes você vai pensar então que quando fala de vetores, né, são sempre aquela interpretação de ter as componentes, ter produto escalar e ter a soma, aí você muda a soma e muda o produto escalar. Você mudou o teu espaço vetorial todinho. Ele pode ter outra interpretação, que não é essa interpretação que a gente está acostumado, por exemplo, na representação tridimensional aqui. Bom, e aí a gente pode fazer vários modelos, vou deixar como exemplo aqui para não ficar muito formal, né? De forma semelhante, eu tenho três termos indefinidos, bada, bing e tocar, e tenho quatro axiomas, e uma interpretação seria, né, muito semelhante à geometria de quatro pontos, vocês vão perceber aqui, ó, todo bada toca exatamente quatro bings, o bing é tocado exatamente por dois badas, então trocou está em por toca, né, ponto por bada, linha por bing, e dá uma interpretação completamente diferente do que a gente tinha, certo? Então, dependendo da forma como você constrói ali os modelos teóricos e muda um ou outro termo indefinido, você pode ser levado a uma interpretação diferente, certo? Bom, mas vamos lá a finalização do que seria a nossa construção de uma lógica matemática qualquer, na verdade, da lógica matemática como um todo, certo? Que passa pelas demonstrações. Então, não quero trabalhar só os axiomas e só os axiomas. Eu quero também ser capaz de demonstrar é, novos teoremas, né, novas proposições e por aí vai. O método de demonstração mais utilizado é a demonstração direta. Eu tenho meu conjunto de regras, como a gente fez na proposição e na lógica de predicados. Tenho as regras de inferência, tenho as regras de equivalência, e eu posso utilizar essas regras sucessivamente a partir de axiomas, né, ou de tautologias que eu já obtive, e desenvolvendo, obtendo novas tautologias e axiomas válidos, certo? Então, não tem como eu obter alguma coisa inconsistente se eu sair dos axiomas, que são os pressupostos, e de tautologias, que são assertivas verdadeiras, né? Usando passos lógicos válidos, corretamente, sem errar, e chegar numa coisa inconsistente. Não tem como, certo? E aí isso foi garantido lá no início do curso, quando foi aqui? Não, foi em formais, como eu falei que vocês vão ver, quando a gente falar
da questão da consistência da teoria matemática, né? Da consistência que está embasada na teoria de conjuntos e na aritmética. A demonstração de que toda matemática é consistente, né, que eu posso confiar nela, está baseada na teoria de conjuntos, na consistência dela e na consistência também dos axiomas da aritmética. Se eu tenho axiomas que são inconsistentes, o modelo destrói, certo? Porque eles não são compatíveis. Então, esse problema, que durou uma boa geração aí de matemáticos, foi finalizado por Russell, né, quando ele demonstrou essa consistência da teoria de conjuntos e da aritmética. Aí eu posso fazer qualquer coisa, porque a aritmética soma, subtração, construir multiplicação, construir divisão, né, as operações básicas, certo? Aí eu faço representações algébricas, que nada mais é do que colocar em aberto quais são os números que eu estou trabalhando, mas ainda assim é aritmética, né? Eu estou trabalhando com soma, multiplicação, divisão e subtração. Então, se esse sistema é consistente, tudo que eu vou construir a partir dele também vai ser consistente. Conjuntos. Toda vez que a gente está revisitando, sempre vai aparecer, até sistemas booleanos, né, lógica booleana, que vocês vão aplicar bastante, vão utilizar bastante, ainda assim sempre vai estar mapeada na teoria de conjuntos. Né? Como eu falei lá na lógica de proposições, chapeuzinho, né, para baixo, chapeuzinho para cima, tem uma relação com união e interseção. Então todos esses modelos têm embasado na teoria de conjuntos, portanto, se esses dois modelos são consistentes, teoria de conjuntos e aritmética, eu posso confiar em tudo que eu estou construindo, que vai ser também consistente. Bom, então, por exemplo, se eu tenho aqui a sentença para todo número real x, se x é maior do que 1, então x ao quadrado é maior do que 1. É uma sentença. Eu tenho que demonstrar, certo? Se ela é válida, é uma afirmação. Ok? Porque uma afirmação é uma sentença, é uma proposição, pode ser verdadeira ou falsa. Por que ela é uma proposição? Porque tem aberto aqui um objeto? Tem, mas tem um quantificador para todo. Então ela é uma sentença, ela pode ser verdadeira ou falsa. Quero demonstrar que ela é verdadeira, sempre. Ou seja, que ela é uma tautologia, certo? Sempre quando? Para qualquer valor de x. Então, se eu parto de x maior do que 1, eu posso multiplicar por x dos dois lados. X vezes x, x ao quadrado. A gente sabe que multiplicar pelo mesmo valor aqui, né, não vai mudar, em princípio, não vai mudar a relação aqui, né? Já vou adiantando que isso aqui, então, é o objeto que a gente vai trabalhar no capítulo seguinte, que são relações, certo? Então, eu passo para esse passo aqui, consistentemente. X ao quadrado também é maior do que x, ok? Para x maior do que 1, né? Porque se for menor do que 1, não, ok? Veja que eu estou trabalhando nesse contexto aqui. Bom, e se x é maior do que 1, então x ao quadrado é maior do que 1, certo? Demonstração direta. Então pronto, eu só descrevi o que eu falei aqui. Bom, então em termos de regra prática, como que funciona essa demonstração direta? Sempre que eu quero provar uma sentença quantificada, do tipo, para todo x, P de x implica Q de x, a gente começa a demonstração com a seguinte frase, vamos dizer assim, o seguinte método. Seja x elemento do domínio, supor P de x, então a demonstração direta é uma sequência de conclusões justificadas, culminando em x, certo? Basicamente isso aqui, ó. Seja um número real, suponha que x é maior do que 1, multiplicando os dois lados da desigualdade por um número positivo, a igualdade é preservada. Portanto, podemos multiplicar a desigualdade por x, pois x é positivo, obtendo x ao quadrado maior do que x. Porque se fosse negativo, invertia a igualdade, né? Então, estou trabalhando nesse contexto aqui. Tudo bem? E aí? A maioria das coisas, muitas coisas a gente consegue demonstrar assim, de forma direta, certo? Mas outras não, que são as demonstrações quando eu tenho, por exemplo, situações como alguém chega para mim e fala, olha, eu tive um sonho e nesse sonho apareceu para mim que a soma dos n primeiros inteiros ela é igual
a n vezes n mais 1 sobre 2. Aí você fala, será? Vamos testar. Vai que é verdade, né? Vamos fazer para n igual a 1. Para n igual a 1, qual é a soma? 1. Isso aqui teria que ser 1 vezes 1 mais 1 sobre 2, que dá 1. Aí eu faço para n igual a 2, pode testar. Para n igual a 3. Aí você faz para n igual a 100. Você fala, beleza, bateu em todos, então é verdade? Não dá para saber, porque é para qualquer n. E aí eu passo mais uma noite, mais um dia fazendo, e vai sempre coincidindo, certo? Mas eu não tenho como afirmar efetivamente que é verdade para qualquer n, certo? Aí vem as alternativas. Tem coisas que podem ser demonstradas analiticamente, ou seja, por prova direta, e tem coisas que podem ser que não podem. E tem coisas que podem ser por duas formas, como eu vou colocar aqui. Então, por exemplo, se eu pegar essa situação, eu posso mostrar analiticamente. Como? Do jeito que, historicamente, dizem que Gauss fez quando tinha 8 anos. Que a professora colocou ele, quem estava na aula de ontem viu, porque eu também usei esse mesmo de formais. Porque eu também falei de prova por indução lá e eu usei o mesmo exemplo. Porque é o exemplo base para isso. Que para colocar os alunos, né, não é igual aqui hoje, né? É só falar que os alunos dormem. É muito mais fácil deixar vocês tranquilos. Mas pega uma turma de ensino fundamental, não tem como. A professora colocou eles para contar, para somar os 100 primeiros números inteiros, né? Para obter essa soma. E aí, porque ela pensou, vai demorar pelo menos aí uns 20 minutos, meia hora. Aí eu corrijo os trabalhos, certo? E aí chegou um minuto depois, no máximo, o Gauss já deu o resultado. Ela falou, não, deve estar errado. Aí ela perdeu 20 minutos para calcular e estava certo. Aí falou, como é que você fez isso, Gauss? Pequeno Gauss, como você fez isso? Aí ele falou, não, simples, professor, você pediu isso aqui, ó, a soma que você pediu é essa daqui. Aí eu pensei em escrever ela ao contrário. Opa. N mais N menos 1 mais N menos 2 mais 1. Só escrever ao contrário. Aí eu vou somar. Quando eu somo termo a termo, todos os termos estão dando N mais 1. Ó. N mais 1. N menos 1 mais 2 dá N mais 1. N menos 2 mais 3 dá N mais 1. Então todos os termos dão N mais 1. E são quantos termos? N. Então quanto dá isso aqui? Essa soma? 2S igual a N vezes N mais 1. Portanto, S é igual a N vezes N mais 1 sobre 2. Mostrou. Todos os passos são passos lógicos válidos aqui. Eu só fiz uma soma. Ele só fez uma soma, né? E usou passos válidos, portanto. Então, ele usou a demonstração direta. Bom, mas vamos supor, nem todo mundo, nem toda professora tem a sorte de ter o Gauss na sala, né? Para isso. E aí vamos supor que alguém falou, olha, escutei lá na turma B que a soma dos N primeiros números inteiros dá N vezes N mais 1 sobre 2. Ah, é? Não, mas como não? Eu tava passando pelo corredor, não sei. Falaram que foi um garotinho lá que provou isso. Tem outra forma de provar? Em princípio, sim. E não só para essa situação, mas para situações em geral, ela vai ser útil quando eu tenho números, quando eu tenho proposições que estão colocadas sobre os números inteiros. E a gente sabe que a gente vai utilizar muito em cálculo 2, que tem somas lá, né? E utiliza também bastante na ciência da computação, porque a gente trabalha com computadores
computadores fazem passos, né, repetidos, interações, e essas interações elas são discretas. Por isso o nome da nossa disciplina matemática é discreta, certo? E ela, então, normalmente é indexada nos números inteiros. Por isso, qualquer linguagem você vai ter para, i, igual a 1 a n, né? Faça isso. É assim que, mas, duvido ter um código que não tenha pelo menos uma vez isso colocado, algum algoritmo que não tenha pelo menos uma vez essa instrução, certo? Porque a gente indexa nos números inteiros, os passos são iterativos. Você calcula uma coisa, com base nessa coisa, calcula outra coisa, ou a mesma coisa novamente, ok? Isso faz que a gente, isso vai levar a gente a trabalhar várias vezes com proposições dessa forma. Então, o que a prova por indução vai fazer? Ela vai pegar esse tipo de sentença de proposição definida sobre os números inteiros e tentar demonstrar, certo? Tem um meio geral para fazer isso, certo? Basicamente, a gente pode pensar o seguinte: eu tenho, então, N sentenças. Porque se é Pn, vamos supor que comece em 1, eu tenho P1, a proposição para N igual a 2, a proposição para N igual a 3, a proposição para N menos 1, a proposição para N e a proposição para N mais 1, por que não? Os números inteiros são infinitos, para N mais 2, N mais 3, né? Qualquer valor que eu quiser, em princípio. Mas N é aberto, então se eu provar para N qualquer, né, eu já estou pegando para, enfim, qualquer valor. Mas para qualquer N que eu queira vai ter o N mais 1, enfim. Então qual que é a questão? Eu consigo provar isso para todo N? Não, calculando, porque é infinito. Mas eu posso gerar uma forma indutiva em que eu relaciono uma proposição para um dado n com a proposição para outro n, assumo que a proposição para o n é verdadeira, certo? Ou seja, eu estou relacionando duas proposições, para o n e para n mais 1, por exemplo. Se eu assumir que a proposição para o n é verdadeira e manipular essa relação, essa equivalência, essa igualdade, esse tipo, ou desigualdade que seja, e chegar numa coisa, por exemplo, 1 igual a 1, ou 2 igual a 2, ou seno de x igual cateto oposto sobre hipotenusa. São coisas válidas na matemática. Tem como chegar numa coisa válida, com passos lógicos válidos, a partir de coisas válidas. Tem como não chegar, né, em uma coisa válida, né? Perdão, vou repetir a frase. Como que eu chego em uma coisa válida, né, com passos lógicos válidos, se o pressuposto não é válido? Não tem como, certo? Então, se eu assumir que a proposição para n é válida, usei passos lógicos nessa relação e cheguei numa coisa válida na matemática, o meu pressuposto é válido. Portanto, eu demonstro a proposição para n. Então, a estratégia da prova por indução é essa. Ao invés de tentar provar a proposição, eu uso essa proposição como válida, certo? Assumo ela como válida e faço passos lógicos em cima de algum tipo de relação. Se eu chegar numa coisa válida, só pode acontecer se o pressuposto era válido. Então, eu provei, né, por indução. Não olhei para o PDN, eu olhei para o processo de chegar em alguma coisa válida. Isso é a prova por indução. Então, ele consiste em 2 passos aqui, certo? Básicos. Relacionar uma proposição com uma anterior. Não precisa ser sempre n mais 1 com n. Quando vocês trabalharem com funções especiais, não sei se vai trabalhar, mas se trabalhasse às vezes em somas mesmo, né? Em séries, às vezes você trabalha com n mais 2 com n menos 2. Então não precisa ser necessariamente esses aqui, mas tem que relacionar duas dessas para gerar a indução. Qual que vai ser a indução? Relacionei uma com a outra, eu vou supor que P de n é válido, é verdadeiro, ou seja, é tautologia, é sempre verdade. E aí, como isso vale para qualquer relação, na verdade isso induz o quê? A relação para quaisquer dois próximos, certo? Porque é para qualquer n, se eu conseguir montar essa relação,
já vai ficar claro como que a gente monta, certo? Aí eu estou relacionando todos os pares próximos até chegar na base. O que eu tenho que fazer? Se a base for verdadeira também, então, eu tenho a base verdadeira e tenho essas relações dando alguma coisa consistente, significa que efetivamente o meu pressuposto era verdadeiro, porque se ele fosse falso eu ia chegar numa coisa falsa. Como o meme da internet, que você faz lá 1 mais 1 igual a 2, o erro não está na base, está nos passos lógicos. Mas eu poderia montar uma relação que fosse inconsistente, por exemplo, e dar um erro também, certo? Bom, vamos fazer agora isso no caso anterior. Que aí vai ficar mais claro. Porque esse é o caso geral. Então não temos o Gauss, a gente só tem a proposição. Alguém chegou aqui e falou, ó, passei ali na sala do lado de lá e ouvi o cara falar que Pn é uma proposição. Ele propôs que a soma dos n primeiros inteiros ela é igual a n vezes n mais 1 sobre 2. Eu descobri ontem que dá para escrever fora do papel no PowerPoint aqui. A gente fica apertando as coisas aqui, ó, mas pode escrever fora. Isso é legal. Bom, então essa é a proposição, certo? Que o Gauss provou daquela forma analítica. O que eu vou fazer? A prova por indução, ela tem dois passos. O primeiro, demonstrar que a base de indução é verdadeira, ou seja, a proporção para o nível inferior, para n igual a 1. Qual que é a proporção para n igual a 1? Só tem um 1, né? A soma é ele mesmo só. Isso que teria que dar 1 vezes, a gente já fez ali, né, anteriormente, 1 mais 1 sobre 2. Então a base de indução está garantida, porque isso aqui é 1. 1 é igual a 1. E o outro é relacionar P de n mais 1 com P de n. Quem é P de n mais 1? Quem é P de coração? Se P de n é isso aqui, né? P de n mais 1 vai ser coração mais 1, certo? Ou vai ser 1 mais 2 mais até coração, igual a coração mais 1. Opa, coração vezes coração mais 1, sobre 2. Então, quem é P de n mais 1? Onde tem n, eu substituo por n mais 1. Isso gera confusão, porque tem n e n. É mais fácil olhar com coração, com bolinha, com qualquer outra coisa. Mas o que eu estou querendo dizer é isso aqui, ó. Não importa qual é o símbolo que aparece dentro dos parênteses. Você vai substituir onde tinha n, você vai substituir por isso aí. Então vai ser 1 mais 2 mais mais n mais 1. Mas antes do n mais 1 tem o n, né? É o próximo número aqui, ó. Isso aqui vai ser igual ao quê? Na proposição. É o que a gente quer demonstrar. N mais 1 vezes n mais 1 dá quanto? 1 mais 1, 2. N mais 2 sobre 2. Até aqui tudo bem, pessoal? Tranquilo? Tem que só tomar cuidado com isso, porque tem n e n mais 1, aí você confunde, às vezes você, né, dá muito problema. Eu lembro quando eu estava fazendo isso lá na graduação, eu me confundia. E aí, o que eu quero fazer então? Eu tenho que relacionar esses dois caras aqui, o P de n mais 1 com o P de n. Aqui é muito simples, por quê? Olha lá, esses termos aqui são o quê? Os n primeiros inteiros somados, que é a P de n, né, a proposição. Então isso aqui é P de n. Então já está relacionado, já está relacionado aqui, ó. P de n mais n mais 1 é igual a n mais 1 vezes n mais 2 sobre 2. Então a minha relação está feita. Eu consegui relacionar uma proposição para um n com a proposição para outro n.
isso aqui é uma relação, certo? Ela é válida? É, porque eu usei todos os passos lógicos matemáticos aqui. Essa relação é válida, tá, pessoal? A proposição para n é válida? Não sei, é o que a gente quer demonstrar. Mas isso aqui é válido. O que eu fiz? Eu apenas notei que os n primeiros inteiros é o que a gente está chamando de proposição para n. E substituir ela aqui. O que eu vou fazer? Isso aqui é verdade. Eu vou supor que isso aqui é verdade, a proposição para n. Se eu supor que ela é verdade, significa o quê? Onde ela está aqui, eu posso substituir por isso aqui. Porque eu estou supondo que ela é verdadeira. Certo? E se eu chegar no resultado consistente, significa que eu parti de um pressuposto consistente. Ou seja, que a proposição realmente é verdadeira. Bom, então onde tem P de N, o que eu vou fazer? Vou substituir por N vezes N mais 1 sobre 2. E mantenho o resto aqui. Então vai ficar assim, ó. N vezes N mais 1 sobre 2. Posso fazer isso aqui? Quem vai me dizer é o resultado. Se o resultado for consistente é porque eu podia, certo? Mais N mais 1 é igual N mais 1 vezes N mais 2 sobre 2, certo? Bom, aí eu tenho, isso aqui, se a igualdade realmente acontecer, aqui não está muito claro, eu tenho que mexer nela um pouquinho para ver se ela é realmente uma igualdade. Se for uma igualdade, significa que a proporção é verdadeira. Estou vendo que tem, vamos multiplicar isso aqui por 2 e dividir por 2, porque todo mundo está dividindo por 2, certo? Ok? Fica mais fácil de trabalhar, porque aí eu esqueço isso aqui, esqueço isso aqui, esqueço isso aqui. Tá bom? Aí eu tenho n mais 1 aqui e tem n mais 1 aqui. Eu posso colocar ele em evidência, não posso? Então eu vou colocar n mais 1 em evidência. Quanto sobra aqui? N mais 2. Então é n mais 1 vezes n mais 2. Certo? É igual n mais 1 sobre n mais 2. Isso aqui é verdade, pessoal? É verdade para qualquer n, para qualquer número. Se eu pegar e somar ele com mais 1, com 1, e multiplicar com ele somado com 2, ele é igual a ele mesmo somado com 1 vezes ele mesmo somado com 2, para qualquer número. Na verdade, isso aqui que está escrito é 1 igual a 1, né? Certo? 1 é igual a 1? Sim. Então eu cheguei numa coisa verdadeira na matemática, na aritmética aqui, né? Usando passos lógicos certinhos, vocês podem conferir depois. Ok? Então qual que é a conclusão que eu chego? Que P de N é uma tautologia. Certo? Ou seja, ela é verdade, demonstrei. Sem nem precisar fazer nenhuma manipulação sobre o P de N em si. Então isso a gente chama prova por indução. Certo? Tudo bem? Por que é prova por indução? O nome é muito importante, que eu falo. Matemáticos são loucos, mas eles costumam dar um nome com significado para as coisas. Certo? Ok? Então, quando ele fala, por exemplo, reta tangente, derivada, integral, tudo tem significado. O que é derivada, pessoal? Derivado, uma coisa que eu peguei alguma coisa, derivei, né? Uma coisa dessa coisa. Derivado do leite. Peguei o leite, manipulei o leite, gerei o derivado do leite. Pode ser queijo, pode ser manteiga, pode ser requeijão, né? Pode ser muitas coisas, ok? O que é integral? Tem uma função, né? Eu estou pegando essa função, estou somando ali para pegar o todo. O que é pão integral? Pão integral é feito do trigo integral, certo? Que é o quê? Eu peguei o grão daquele jeito lá, não tirei nada, ele tá com tudo, tá todo ali, integral, com a casquinha e tudo, inclusive, certo? Então é integral, integral é o todo. Então, por isso eu chamo integral, certo? Que é o todo. Leite integral é o leite com tudo, com gordura, com, né? Certo? Então tem significado. O que é prova por indução? Eu não estou provando a proposição, eu estou induzindo a prova dela. Como?
fazendo esse procedimento aqui, né? De achar uma relação que seja verdadeira na matemática e caso ela seja realmente verdadeira essa igualdade, isso vai induzir que isso aqui era verdade. Por isso é indução, tá? Porque quando a gente percebe o nome fica mais fácil de entender também. Os físicos também nós físicos também somos loucos, mas costumamos dar os nomes para as coisas com sentido. Só Quark que não tem sentido porque ele resolveu pegar o nome de uma nome que tinha num livro lá e colocar para partícula, certo? No mais a gente costuma colocar de forma verdadeira. Bom, então o que a gente fez aqui? Basicamente a gente fechou a estruturação da lógica matemática. Ah, tem muita coisa? Tem. O livro mesmo que você trouxe, tem muito mais coisa ali que a gente pode aprofundar, certo? Muito mais detalhes, muito mais situações, muito mais propriedades, e elas são fundamentais, são importantes. Mas para o que a gente tem aqui dentro do nosso curso, isso está suficiente. Então a gente fecha o ciclo do que a gente chama de pensamento lógico. Ah, agora a gente pode pensar de forma ilógica? Não. A gente vai ver outras formas de pensar mantendo o pensamento lógico, certo? Como se fossem camadas de pensamento, né? Então agora eu vou continuar sempre pensando de forma lógica, mas vou pensar de outra maneira também. Por quê? Não adianta eu trabalhar uma lógica se eu não consigo relacionar objetos. Por quê? Porque não existe absolutismo. Não tem como eu falar sobre a propriedade de algo sem relacionar com outra coisa, certo? Então, quando eu falo, por exemplo, o que é isso aqui? Acho que eu não sei se eu já fiz aqui na aula anterior, né? Que eu falei de representação. É o Sol, vocês vão falar, né? Certo? Mas na verdade isso aqui é o quê? É um círculo com linhas, né? O Sol está lá no espaço, é um objeto real, certo? Então eu estou fazendo o quê? Estou relacionando esse objeto com outros objetos matemáticos, que são geométricos, no caso aqui, que são as linhas e o círculo, certo? A partir da forma dele, eu estou caracterizando dessa maneira. A Fórmula 1 é rápido ou é lenta? Depende do ponto de vista, porque não tem absolutismo no movimento. Não tem movimento absoluto, o movimento sempre é relativo. Então eu sempre vou ter que relacionar, certo? Para poder caracterizar informações. Se a gente tiver só um objeto no universo, não tinha graça nenhuma, certo? Eu não teria como aferir nada sobre esse objeto. Na verdade, eu não estaria, nem poderia aferir porque eu não estaria lá, que seria só esse objeto, certo? Então o que a gente faz? Para construir modelos teóricos, a gente relaciona objetos. Então, a própria matemática, né? Básica, está na relação. Quando eu falo, por exemplo, que a porta é 2 vezes maior do que a janela, sei lá, ou é 3 vezes maior do que a janela, eu estou falando que o comprimento dessa porta, né? Ou pegar o comprimento da janela, multiplicar por 3, vai dar igual ao comprimento da porta, certo? Então eu vou construindo as relações entre objetos. Então a fórmula é rápida. Se eu considerar, por exemplo, como eu dirijo de forma lenta, eu acho que é rápido. Deve ser 3 vezes mais rápido do que a maior velocidade que eu já atingi na minha vida. Eu dirigindo, né? De avião já foi mais rápido. Então, é fundamental a gente construir também essa outra forma de pensar, que é o pensamento relacional. Porque eu consigo, ao observar dois objetos distintos, mas com certas propriedades, com certas características, relacionar essas características. Quando eu relacionar essas características, ou eu vou falar que é maior, ou que é menor, ou que é igual, que é o contexto do que a gente vai chamar de relações, certo? Isso a gente faz desde criança. Então, o que a gente vai, dentro desse contexto de pensamento? No pensamento lógico, a gente trabalhou
notação, definições, lógica proposicional, proposições, lógica proposicional, lógica de predicados e técnicas de demonstração, sistemas axiomáticos, técnicas de demonstração. O que a gente vai ver agora nessa nova fase? Nessa nova forma de pensar, nessa outra forma de pensar? Grafos, conjuntos, funções, relações de equivalência, relações de ordem parcial e teoria dos grafos. Certo? Aqui são objetos, aqui é a teoria desses objetos. Tá? É importante, vocês vão ter mais 2 disciplinas no curso, que vão que vão tratar diretamente com isso. Teoria dos grafos, grafos de estrutura de dados e grafos de estrutura de dados 2. Certo? Então isso vai permear bastante aí o mundo de vocês. Mas a gente já fazia isso desde quando a gente era criancinha, lá no ensino fundamental, no pré-escolar, certo? Então tinha lá, por exemplo, a professora ou o professor falava assim, vamos associar cada bichinho com seu elemento. Eu acho que era, com seu elemento, certo? Como que a gente faria aqui? Lá desde novinho a gente já sabia, ó, o gato, ele gosta de brincar com novelo de lã. O papagaio não gosta da gaiola, mas a gente coloca ele lá, né? O coelho come cenoura e o cachorro gosta de osso. O que eu estou fazendo? Eu estou relacionando animais com objetos, certo? Então, basicamente, aqui eu estou com um significado. Mas quando eu pego vários objetos e vários animais, isso cria uma inter-relação. E aí eu posso abstrair dessas imagens e começar a deixar isso quero deixar isso cada vez mais abstrato, para focar não nos objetos e sim nas relações, porque as propriedades das relações vão me dar informações que vão ser úteis para eu poder construir modelos teóricos e construir essa forma de pensar o relacional, certo? Bom, isso vai ser o que a gente vai chamar de grafos. Então vamos supor aqui que eu tenho objetos geométricos, círculo, quadrado, estrela, objetos regulares, e faço deformações desses objetos. Ou tenho outros objetos, retângulo, pentágono e elipse, certo? Eu posso pensar que existe uma relação aí entre os objetos da esquerda com o objeto da direita, que é uma relação de associar qual objeto se relaciona com o outro através de algum tipo de deformação. E aí, essa relação seria qual? Seria a elipse pode ser pensada como uma deformação de um círculo e vice-versa. O retângulo pode ser como uma deformação de um quadrado. E a estrela, ou o pentágono, como uma deformação de uma estrela. Se eu pego esse ponto aqui convexo aqui e trago para cá, ó, vira a aresta de um pentágono, certo? Então isso aqui, novamente, como eu estou falando, não quero trabalhar nos objetos, porque senão se eu pensar nos objetos, mudou o objeto, eu tenho que olhar a relação de novo. Isso não é pensar de forma geral. Isso não é pensar, isso é observar, né? Construir uma forma de pensar, um pensamento, é fazer isso de forma geral. Então eu tenho que me abstrair dos objetos e pensar nas relações aqui, certo? Essa é a nossa, é o que a gente faz. Então não esquece dos objetos. Põe índice aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? E isso aqui a gente vai chamar de um grafo. Ele vai ter pontos conectados por arestas, ou nós conectados por arestas. Isso é um grafo, tudo bem? Alguém já tinha ouvido falar de grafo? Não? Nem eu, ontem que eu fui pesquisar para dar aula. Brincadeira. Bom, então vamos lá. Basicamente é isso. O que lembra um grafo aqui hoje, na nossa realidade? Na nossa realidade, o que você pode associar? Relações, o que você pode associar? Hoje, no mundo mais atual, virtual, banco de dados, né? Eu tenho um elemento ali, o cliente, e tem os produtos. Quero saber qual cliente consome cada produto, né? Eu estou relacionando objetos,
certo? Será que existe um padrão nessa relação que eu posso me apropriar desse padrão para poder melhorar a satisfação do cliente ou para poder melhorar o meu lucro, ofertando produtos que sejam mais lucrativos para ele, né? Tem outra coisa que pode lembrar? Com certeza alguém aí está mexendo nessa coisa agora. Não no celular, na rede social. Eu estou relacionando. Aqui no meu celular tem. Toda hora fica com apito aqui. Na rede social, fulano, talvez você conheça fulano, talvez você conheça ciclano. E aí, fica sugerindo, com base em quê? Com base nas propriedades das relações. Normalmente é assim, eu não sei, eu acho que quando o fulano passa na tua página, ele sugere. Você fica, será que fulano tá olhando minhas fotos? Porque apareceu lá sugerindo, mas tem outras formas de fazer essas relações. Poxa, fulano conhece ciclano, você conhece ciclano, talvez então fulano que te conheça. Então eu estou observando os objetos? Não, eu estou focado nas relações, certo? Então, quando eu tiro o foco dos objetos e foco nas relações, eu tenho propriedades de relações que podem me ser úteis. Por isso é importante a gente desenvolver essa forma de pensar, certo? Isso vai ser expresso geometricamente através dos grafos, que tem suas propriedades algébricas também, que vai estar na teoria dos grafos. Então vamos fazer as nossas definições já aplicando o que a gente construiu no capítulo anterior. Né? A gente começa definindo objetos para construir um modelo teórico. Vamos falar sobre arestas e vértices. Então o que eu botei aqui? Para representar esse objeto aqui que eu chamei de grafo, eu vou trabalhar com arestas e vértices, certo? O que vai ser a definição de uma aresta? O que vai ser a definição de uma aresta? Vai ser essa conexão entre dois vértices, ou dois nós, ou dois pontos, certo? Então essas relações a gente vai trabalhar não nos objetos, mas indexando os objetos, certo? E focando nas suas relações. Matematicamente, a vértice vai ser o índice, vai ser indexado, vai ser o ponto, o nó do grafo. E a aresta vai ser o que liga esses vértices, ok? Então a gente pode ter relações orientadas, certo? Que a gente vai chamar de grafos orientados, ou não orientados, que a gente vai chamar de grafos não orientados. Certo? Por exemplo, aqui, se fosse quem interage com quem, eu posso pensar que é um orientado. Porque é o gato que interage com o novelo de lã, é o pássaro que interage com a gaiola, é o coelho que interage com a cenoura, é o cachorro que interage. Eita, o pessoal deve estar, passou ali olhando, deve achar que eu estou ensinando coisa do prezinho aqui para vocês. Para ver o que é sofrimento. É o cachorro que interage com o osso. Então seria um grafo orientado. Agora, se eu não estou interessado em quem interage com quem, por exemplo, seria não orientado. Eu só quero saber da relação como um todo. Não importa a forma de distribuir os vértices de um grafo, desde que a gente mantenha as relações. Eu posso mudar a posição deles no espaço, desde que eles continuem sendo os mesmos que estão relacionados, o grafo é o mesmo. E por que é importante isso? Veja como a gente vai construindo sempre a nossa álgebra, sempre é assim. A gente propõe uma relação e a gente vai observar as propriedades dessa relação, certo? Quais são as propriedades da soma, quais são as da multiplicação, isso constrói a álgebra. A mesma coisa aqui. Eu percebi que eu posso mudar a posição dos vértices no espaço e ele continua sendo o mesmo grafo. O que eu fiz? Gerei uma igualdade de grafos. Certo? Para montar uma álgebra eu tenho que ter uma igualdade, pelo menos. Então eu mudei aqui. Ó, 3, 1, 2, 6, 4, 5. Em relação a esse aqui, o 1 ligava com 6. Aqui, o 1 liga com 6. O 2 ligava com 4. E o 3 com 5. O 2 com 4, o 3 com 5. Então esse é o mesmo grafo. Certo? Porque o que caracteriza o grafo são as relações, os vértices que estão ligando as mesmas arestas.
Perdão, as mesmas arestas que estão ligando os mesmos vértices. Ok? Bom, isso surgiu de onde? A teoria dos grafos é recente, relativamente recente. Se a gente pensar que grande parte da matemática foi construída de 1500 para frente, o cálculo ali pelos idos de 1600, né? A aritmética lá, muito tempo atrás, a álgebra lá, ainda também na Grécia Antiga, né? E no mundo árabe também. Mas aí depois ficou um hiato aí de 1000 anos, quase sem nenhuma construção. Quando chegou lá para 1500, 1600, começou de novo a se trabalhar esse desenvolvimento. E quando a gente chegou ali de 1700, 1800 para frente, ainda era tudo cálculo, começou a pipocar um monte de outros modelos matemáticos, né, outras teorias matemáticas que vieram por quê? Porque a gente começou como sociedade a avançar, tanto tecnologicamente quanto regionalmente e socialmente, e começaram a surgir novos problemas. E novos problemas requerem mais paciência, não, novas soluções, né? Então, buscaram novas soluções para esses novos problemas. Na Grécia Antiga, o maior dos problemas era calcular a área. Queria calcular a área para saber se dois terrenos eram equivalentes. Aí levou as equações quadráticas, né? Por aí vai. Ok? Avançou um pouco, começou a se trabalhar fluxo, porque eu queria trabalhar sistemas hídricos, né, para regar as plantações, e os problemas foram trazendo para a gente os desafios para a gente tentar encontrar modelos para superar esses problemas. Um problema que gerou, que deflagrou, na verdade, a teoria dos grafos, né, o desenvolvimento dos grafos, foi a situação das pontes de Königsberg, certo? Que basicamente era uma situação em que você tinha um rio, esse rio ele tinha dois braços e ele acabava dividindo a cidade em regiões, certo? E claro, você já tinha uma cidade bem estruturada, então você tem comércio, e aí quando tem comércio você tem entrega, e você quer que essa entrega seja a mais eficiente possível. Por exemplo, se eu for entregar leite, eu quero entregar rapidamente porque as pessoas querem tomar leite no café da manhã, né? Se eu quero fazer um iFood na cidade inteira, eu tenho que ter capacidade de entregar no tempo que a pessoa queira comer, né? Não adianta eu pedir hoje um hambúrguer para amanhã. Eu já não quero mais um hambúrguer, né? Eu não tenho essa capacidade de previsão. Então a logística ela é fundamental, sempre foi, à medida que a sociedade vai crescendo, que as concentrações vão crescendo, né? E à medida que a gente começa a globalizar. Hoje, eu entro aqui na loja, no Shein, no Shopee e no Alibaba, eles podiam ter os nomes melhores, e compro uma peça, chega a 4, 5, 6, 7 dias. Certo? Isso era impensável anteriormente. Está vindo da China. Né? A peça, na verdade, que eu estou comprando hoje já está no porto aqui às vezes, ou ela já está no navio vindo. Mas ela está lá disponível aqui. Né? E quando eu compro, já interliga com a entrega, e essa entrega vai ter que sair do porto e chegar aqui em Palmas. Uma vez furou o radiador do meu carro, eu comprei e 3 dias chegou aqui. Radiador do tamanho dessa mesa. Então, assim, logística é importante se a gente quer, né, ter esse desenvolvimento. Tem o lado bom e tem o lado ruim de tudo. Naquela época, então a gente tinha a seguinte situação. O rio, que é o rio Pregolha, não é um nome fictício, o nome do rio era esse mesmo, tá? Dividia a cidade prussiana de Königsberg em 4 seções. Königsberg é hoje São Petersburgo, tá? O que não agrega nada para esse problema aqui. As seções eram conectadas por 7 pontes. Bom, ao associar as porções de terra a vértices e pontes a arestas, a gente pode pensar essa situação como um grafo. Veja lá. Se eu pensar a porção de terra como vértice, vértices são os pontos, os nós, tá? E as pontes como arestas, que estão ligando os nós, eu posso pensar num grafo, relacionar essas coisas. Esse era o rio aqui, certo? E aí, se eu pego aqui, o rio tá vendo 4 porções de terra. Essa e essa. E tá separando a cidade em 4 porções.
e tinha 7 pontes ligando essas porções. Se eu indexar essas regiões A, B, C e D, eu consigo mapear isso aqui num grafo. Por quê? Eu tenho duas arestas ligando A com B. Eu tenho duas arestas ligando B com C, tenho uma aresta ligando B com D e tenho uma aresta ligando D com C e uma ligando A com D, certo? Então isso aqui está representado nesse gráfico. Eu representei por pontos, né, nós, ou vértices, as porções de terra e as pontes são as arestas. Bom, e aí, o que isso me traz de novidade? Nada. Porque na verdade o problema estava baseado nisso aqui. A solução passou por aqui. Então os grafos, na verdade, foram criados para solucionar esse problema, certo? Então, de novo, um matemático desconhecido, Euler, né? Colocou que foi o provocado. Chegaram lá e falaram: o Euler não deve ter o que fazer. Ele já criou o número de Euler, ele já criou vários teoremas, como o teorema que ele chama de teorema mais bonito, que tem um teorema que chama teorema mais bonito, ele achou muito bonito o teorema e falou: vou dar o nome desse teorema de teorema mais bonito. É usado muito em astronomia. Agora esqueci como é que fala em alemão, como é que é em alemão. E aí ele colocou. Foram lá e falaram: vamos dar mais um problema para Euler. Euler já resolveu todos os problemas. Dá mais um para ele lá. E foram lá levar. Ele falou: foi-me proposto um problema sobre uma ilha na cidade de Königsberg, rodeada por um rio, atravessado por 7 pontes. E eu fui indagado se é possível alguém percorrer um caminho de modo que cada ponte seja atravessada apenas uma vez. Certo? Fui informado que até agora ninguém demonstrou se é possível ou impossível fazer isso. Essa pergunta é tão banal, mas me pareceu digna de atenção, já que nem a geometria, nem a álgebra e nem mesmo a arte de contar foram suficientes para resolvê-la. Naquela época, a arte de contar é o que a gente chamava de o passo anterior da probabilidade, que depois veio a ser conhecido como teoria da probabilidade, de estatística, né? Certo? Bom, então ele tentou, quando deram esse problema, ele falou: não é possível, combinações devem resolver. Não, é geometria, com certeza. Não consegui. Então deve ser álgebra. Tentou algebrizar aquilo, tornar um problema algébrico, não conseguiu. Então isso incomodou ele, né? O que ele resolveu fazer? Ele resolveu usar, né, desenvolver outra forma de pensar aquele problema, de representar. E aí ele que pensou então em fazer isso como um grafo, certo? Ele falou: ó, vou associar, vou definir vértices e arestas e vou representar dessa forma aqui. Quando ele fez isso, ele definiu adicionalmente, ele fez outras definições adicionais, tá? Ele definiu o grau de um vértice. Então, o grau de um vértice é o número de vezes que esse é tocado por alguma aresta. Então, aqui, o vértice B, ele é tocado por uma aresta, por duas, por três, por quatro, por cinco. Então, ele tem grau 5, certo? O grau de entrada é o número de vezes que é tocado por uma aresta direcionada a ele. E o grau de saída é o contrário. Então, aqui, como ele não é direcionado, o grafo, não tem grau de entrada e grau de saída, certo? Só o grau. Bom, vendo exemplo aqui, ó. Para esse grafo aqui, ó, tem 5 vértices e essas arestas aqui. O vértice X aqui tem grau quanto? Ó, pode sair uma aresta dele para ele mesmo? Pode. Grau 1, 2, 3, 4, 5. Porque saiu e entrou dele. Como não é direcionado, conta, né, como entrando ou saindo. Então, grau 5. Já o vértice A
Tem uma aresta saindo, duas arestas saindo, então tem grau 2 de saída e grau de entrada 1, certo? Só para ilustrar como fazer. Aí, outras definições. O que é caminho? Porque fala, tem como fazer um caminho, mas o caminho está definido ali, né? Passando por cada ponte apenas uma vez. Aí ele deve ter pensado, vou definir caminho matematicamente. Um caminho e um grafo é uma sequência vértice, aresta, vértice, edge. Edge é aresta, tá? Então, vértice, aresta, vértice, aresta, vértice, aresta, vértice, aresta, vértice, aresta. Passou pelos vários vértices, passando por várias arestas. Onde VI representa os vértices do grafo e AI representa as arestas ou edge, que conecta dois vértices. Caso o caminho seja fechado, ou seja, o vértice inicial é igual ao vértice final, a gente chama isso de circuito. Ou melhor, Euler chamou isso de circuito. Tá? Bom, um grafo é dito conexo quando um grafo não orientado é conexo, na verdade, se todo par de vértices pode ser conectado por um caminho. Então significa o quê? Eu consigo atingir de qualquer vértice e outro vértice, eu consigo atingir. Porque ele é conexo. Todos os vértices podem ser atingidos através do outro por um caminho. Certo? É isso que está definindo aqui. Um grafo orientado é conexo se o grafo subjacente não orientado é conexo. Porque no orientado, eu vou pensar, posso ir contra o caminho? Não. Olha o grafo não orientado. Então o grafo H, ele é conexo. Porque todos os pontos podem ser atingidos a partir de qualquer outro ponto. Ah, mas isso Y não liga diretamente com Z, não tem problema. Tem um caminho que me possibilita atingir, ligar esses dois vértices. Certo? O caminho A, vamos pegar no grafo G aqui, A, estou chamando vértice de letra, e os dois vértices, quando eu junto, estou chamando de aresta. Então, a aresta AB é essa aqui. Aqui liga o vértice A com o vértice B. Então, o caminho A, AB, B, BC, C, C, E, A, não é um circuito. Porque apesar de ter o vértice inicial igual ao vértice final, eu fiz um trecho que foi contrário, porque é um grafo orientado, certo? Então, na definição, para o grafo orientado de circuito, não orientado de circuito, o orientado não pode ir contra, para ser conexo, não pode ir contra a... Perdão, ele é conexo, mas o caminho não é um circuito, tá? O circuito não pode ir contra a orientação. São definições. Com essas definições, o Euler voltou lá, né? Voltou lá e falou: agora eu vou olhar esse problema de outro jeito. Vou fazer algumas constatações aqui. Ele observou o seguinte sobre o que foi proposto com essa formatação, com essas definições. 1. O número de pontes escrito ao lado das letras ABC, etc., né, das regiões, soma o dobro do número total de pontes. Pois, ao se contar as pontes que conduzem a uma área dada, cada ponte é contada duas vezes, uma para cada área. Então, se eu estou aqui, eu contei uma vez essa ponte, mas quando eu estou aqui, eu também contei ela de novo. Certo? Isso aqui, ele na verdade, está associando ao grau. Então, ele vai relacionar isso aqui ao grau. Ele vai fazer uma constatação em relação ao grau. Se existem mais de duas áreas com um número ímpar de pontes, então o passeio procurado é impossível. As pontes são os vértices. Tem mais de uma área aqui com número ímpar de pontes? A área D tem 3 pontes. Certo?
A área C tem 2 pontes. Perdão, tem 3 pontes também, né? A área B tem 5, né? E a área A tem 3 pontes. Bom, se, entretanto, o número de pontes é ímpar, para exatamente 2 áreas, então o passeio é possível. Se começa em qualquer dessas 2 áreas. E 4. Se não existem áreas com número ímpar de pontes, então o passeio requerido pode ser feito começando de qualquer área. Então, se todas as áreas fossem interconectadas por 2 pontes, perdão, com número ímpar de pontes, pode começar em qualquer área. São observações, tá? Ele fez isso por exaustão, olhando ali, né, todas as possibilidades. Bom, então essas observações elas podem ser escritas numa terminologia já colocando o que a gente está definindo em grafos ali. 1. Em qualquer grafo, a soma dos graus dos vértices é igual ao dobro do número de arestas. Se um grafo tem mais de 2 vértices, de grau ímpar, não tem um caminho euleriano. Ele já falou, pô, me deu problema, mas agora também eu vou dar o nome para alguma coisa, para entrar para a história. Caminho euleriano. Né, que é esse que passa apenas uma vez por cada ponte, por cada aresta, né? Passando por todos os vértices. Isso é o caminho euleriano. Se um grafo conexo tem exatamente 2 vértices, regiões V e W de grau ímpar, então tem caminho euleriano, mas só desse vértice para esse, tá? Se todos os vértices de um grafo conexo têm grau par, então o grafo tem um circuito euleriano. O que a gente tem aqui nos graus? C tem grau 3, D tem grau 3, A tem grau 3 e B tem grau 5. Todos têm grau ímpar, certo? Então, de fato, a soma dos graus ali é 3 mais 5 mais 3 mais 3, 14, é par, como ele estava colocando. Tem 3 vértices de grau ímpar, portanto não possui um caminho euleriano. Então a resposta para o problema das pontes de Königsberg é que não tem um caminho passando por todas as regiões, uma vez por cada ponte. Eu vou ter que repetir uma ponte. Tá? Ele é conexo, mas não possui exatamente 2 vértices de grau ímpar. Por isso que ele não tem, né, continua não tendo caminho euleriano. E nenhum vértice é par. Então ele não vai ter mesmo caminho euleriano. Bom, então o que ele está fazendo aqui? Uma nova teoria. Foram feitas definições, certo? E tem os axiomas ali colocados, ok? Não bem axiomas porque são observações, né? Em cima de gráfico qualquer dá para inferir isso mesmo. Então é um novo modelo teórico. O que a gente vai fazer? E ele é um modelo relacional, ele está relacionando coisas. Então a gente vai construir agora, né, mais propriedades, observações sobre relações, para depois montar efetivamente uma teoria para esses objetos aqui, para os grafos. Certo? Para fazer uma teoria de grafos, eu vou precisar entender melhor o que são relações, para poder saber melhor como inferir propriedades para esses vértices. Certo? Bom, por hoje para a gente está suficiente. Quais são os próximos passos? A gente vai fazer mais um exemplo aqui de aplicação e vamos trabalhar conjuntos, definir conjuntos, operações entre conjuntos, propriedades das operações dos conjuntos, cardinalidade. Funções, não vou falar, é muito rápido, porque cálculo já faz isso muito bem, certo? A gente vai falar de relações. Relações são mais abrangentes do que funções. Certo? Então você pode falar para o Rogério e para a Helena, fala assim, lá em matemática discreta a gente está aprendendo uma coisa muito mais ampla do que funções em um capítulo só. Certo? Relações são muito importantes para a ciência da computação. Quando a gente vai falar de algoritmos, as funções são fundamentais porque é como a gente mapeia todo o nosso mundo.
Então eu vou precisar pegar o mapeamento do mundo que é feito em funções, vou precisar transformar isso em algoritmos para solucionar esses problemas e para usar esses algoritmos eu vou usar relações. Relações de equivalência e relações de ordem. E aí, por fim, construir a teoria dos grafos, certo? É isso que a gente vai fazer no nosso pensamento relacional. Tudo bem? Essa teoria dos grafos que a gente vai construir, ela vai ser a mesma base inicial para a teoria dos grafos da matéria? Isso, vai ser a mesma base.